Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 11 a 14, que nos dizem: Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Bom, meus irmãos, estamos vendo aqui o relato do apóstolo Pedro, o relato que se deu, o fato foi narrado em Atos capítulo 10, e agora ele está relatando aos irmãos da igreja em Jerusalém. Porque os irmãos da igreja em Jerusalém contenderam com Pedro, o arguíram em relação a que ideia era essa de ele entrar na casa de um incircunciso. Por que Pedro havia cometido, entre aspas, esse delito de ter entrado na casa de um pagão? O que você foi fazer na casa de um pagão, Pedro? Posso saber? Você já está se desvirtuando, você está se corrompendo, você está buscando talvez algum suborno ou relativizar a mensagem do Evangelho em nome de deuses pagãos. Qual que é a sua intenção, apóstolo Pedro? O que aconteceu? Você saiu de Jerusalém, começou a dar umas voltas, será que você foi influenciado? Será que você agora está talvez até perdendo a fé? Ou perdendo a fé ou querendo misturar a fé cristã com outras coisas? Bom, muitas vezes a gente enfrenta dúvidas das pessoas em relação a nós ou em relação a um dado avanço do nosso conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente a gente passa por isso e nós temos que ser compreensíveis com o estágio espiritual e de conhecimento de cada uma das pessoas. Nós temos que ser compreensíveis porque nós também, há 3 anos atrás, tínhamos um conhecimento muito aquém de hoje. Um avanço espiritual que estava muito lá atrás, a gente sempre está avançando. Então, se alguém nos interpelar sobre algum assunto, não perca a paciência, não perca a calma, explique. Procure ajudar essa pessoa a chegar onde você está. Mas, claro, sempre se colocando sobre a possibilidade de estar errado. Porque muitas vezes somos nós que estamos errados. Mas nesse ponto aqui, não, porque o apóstolo Pedro foi muito bem conduzido pelo Espírito Santo, pela ação de Deus, através até de intermediários como os anjos, e, obviamente, porque Jesus, isso que é o principal, Jesus já havia ensinado isso. Porque uma coisa é Jesus nunca ter falado sobre algo, de repente uma pessoa traz uma novidade estrambólica, uma coisa mirabolante. Não, aí nós temos que pisar no freio, que ideia é essa? Mas não, Jesus já havia dito várias vezes, como comentamos em vídeos anteriores, como lá em Marcos 7, sempre ele falava sobre aqueles que virão do Oriente e do Ocidente, adorarão a Deus, se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jesus sempre foi bem claro em relação a isso, que a mensagem dele ia alcançar todas as nações, todos os povos. Foi a mensagem que ele deixou depois de ressuscitar. Ele disse: Ide a todas as nações e fazei discípulos de todos os povos. Então era só uma questão de eles serem transformados. Muitas vezes a palavra de Deus a pessoa até conhece com a mente. Se fosse perguntar para o apóstolo Pedro, para esses irmãos da igreja de Jerusalém, o que Jesus disse que nós devemos procurar fazer? Ide a todas as nações, a todos os povos. Só que na hora do vamos ver, queridos, muitas vezes nós temos intrinsecamente dentro de nós preconceitos, dogmas, pensamentos que muitas vezes resistem à verdadeira dimensão grandiosa e maravilhosa da palavra de Deus. Então Pedro ele começa aqui a sua defesa, a sua explicação, dizendo: sim, eu entrei na casa, e olha como ele já muda a expressão. Eles haviam o acusado de entrar na casa de um incircunciso, de um pagão. O apóstolo Pedro diz: eu entrei na casa de um homem.
Veja que o apóstolo Pedro não cai nessa de separar grupos humanos, de colocar rótulos, que esse é assim, esse é aquilo. Não, são seres humanos. Pelo amor de Deus, são seres humanos. Que a gente simplifique a vida e olhe cada ser humano, cada indivíduo, como uma concepção majestosa do amor de Deus. Deus criou aquela pessoa. Deus permitiu a existência dela, está permitindo ainda a existência dela e Deus quer salvá-la. Deus quer o bem dessa pessoa. Essa pessoa mora no coração de Deus. Então vamos chamar, esse é isso, esse é aquilo. Não. Ele é um ser humano, como eu e como você, passível de transformação e que Deus quer realizar boa obra no coração dele. Então, veja só, como o apóstolo Pedro, diante dessa questão, que era uma questão que ele sabia ser difícil, ele se preparou. Ele levou junto consigo para Jerusalém os 6 irmãos, 6 cristãos que havia ido com ele na casa de Cornélio. Então veja, aqueles 6 irmãos provavelmente eram lá da região de Cornélio, de Jopa, na verdade, que foi a cidade que Pedro estava antes de ir para Cesareia. Provavelmente eram irmãos de Jopa. Por que Pedro trouxe esses 6 junto com ele para Jerusalém? Porque Pedro sabia que teria problemas. Então ele levou 6 testemunhas para ajudá-lo no convencimento, na explicação, para mostrar que era verdade. A lei judaica pedia 2 ou 3 testemunhas. Deus, na sua soberania e providência, havia deixado 6 pessoas para ir com o apóstolo Pedro. Então, mais do que suficiente. E nós temos que ter essa prudência, queridos. Como Jesus disse, sede inocentes e bondosos como as pombas, mas prudentes, sábios como as serpentes. Imagine se Pedro fosse só um inocente, um bondoso como a pomba. Eu estou indo para Jerusalém, lá tem os irmãos cheios do Espírito Santo, cristãos que leem a palavra, que louvam, que se reúnem, que falam de Jesus o dia inteiro. Não, 6 irmãos, 6 cristãos aqui de Jopa, podem ficar aqui, não se preocupe. Lá eles são pessoas muito abertas, muito maravilhosas, muito calmas, muito tranquilas, muito compreensíveis, muito tolerantes. Imagine se Pedro cai nessa. Não. Ele foi prudente, ele sabia que teria problemas, porque ele mesmo, lembram da visão? Ele resistiu à palavra de Deus 3 vezes na visão. Por que aqueles irmãos, sem nenhuma visão, não resistiriam? Então ele enviou, ele foi junto com 6 outros irmãos. Então, e ele ainda diz, vocês estão me acusando de entrar na casa de Cornélio, que é um ser humano, não vamos colocar rótulos, mas não fui apenas eu, esses 6 entraram junto comigo. E por que nós entramos? Porque ele havia explicado, eu tive uma visão lá do véu que desceu do céu, o Espírito me disse, como esses versos nos relataram, para acompanhá-los sem hesitar. Por que usa essa expressão, sem hesitar? Porque senão ele hesitaria e acabaria não indo. E o apóstolo Pedro explica que Cornélio havia dito, olha, eu tive uma visão na minha casa de um anjo. Então quem entrou na casa de Cornélio antes de qualquer apóstolo, antes de qualquer cristão? Um anjo. Então, muitas vezes nós estamos cheios de preconceito, resistindo a algo, e os anjos de Deus já estão lá operando, já entraram, já ficaram ali, já falaram com Cornélio. E como já explicamos, caso não houvesse nenhum apóstolo perto, nenhum cristão por perto, talvez aquele anjo até mesmo explicasse a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, mas como havia seres humanos, obviamente, é melhor que se dê com relacionamentos humanos para trocarem experiências, conviverem juntos, terem comunhão, um apoiando o outro. Como já explicamos, como Deus alcança onde quer que Ele queira. Mas havendo os apóstolos, os anjos recomendaram, olha, busque o apóstolo Pedro que está em Jopa. Então os anjos já haviam entrado. Por quê? Porque, como diz as Escrituras, os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Então os anjos estão trabalhando, eles estão operando ao serviço de Deus para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Então você tem aliados celestiais na sua caminhada com Cristo. Você tem aliados maravilhosos para estarem indo até a sua frente, abrindo portas
e fechando outras, né? Porque geralmente a gente só pensa em portas abertas, mas é necessário fechar portas para que a gente não entre em perigos, que a gente não atravesse e não ande por caminhos que vão nos prejudicar. E o anjo já vivenciando, já mostrando que o que o apóstolo Paulo escreve e relata de uma maneira tão linda. Em Cristo Jesus não há diferença. Em Cristo Jesus não há judeu, grego, bárbaro, cita, homem ou mulher, servo ou livre, não. Todos são um em Cristo Jesus, porque Deus não faz acepção de pessoas, que é algo que nós já comentamos bastante. Então Pedro, ele foi sábio, os anjos mais sábios ainda e atuaram, e que bom que Deus vai testemunhando ao coração humano de várias maneiras, com visão, com a fala do Espírito Santo, com anjos, com a pregação, né, que o apóstolo Pedro está aqui pregando para esses irmãos em Jerusalém, a pregação do apóstolo Pedro a Cornélio. Deus usa muitas e várias formas de se comunicar conosco. O importante é nós termos a mente aberta, como Pedro teve que ter, apesar de ter resistido, como Cornélio teve que ter, porque era um pagão, não conhecia as coisas. Ele teve que ter, e a sua família, e os irmãos de Jerusalém também teve que ter. O difícil é que as religiões geralmente endurecem a mente da pessoa, obscurecem, a pessoa entra, conhece um pouquinho e pronto, acha que aquele pouquinho é tudo, e se fecha. E Deus fala 3 vezes, envia anjo, envia pregação, o Espírito Santo e tudo, e muitas vezes as pessoas resistem em nome de coisas, das poucas coisas que aprendeu. Irmãos, nós vamos aprender muita coisa ainda. Nós vamos crescer muito. Então tenha a mente aberta sempre, para o que é bom, claro, mas com mente aberta, porque nós vamos avançar muito. A nosso conhecimento de quem é Jesus, do que Ele faz, de quem nós podemos ser, de quem nós devemos ser, isso vai se expandir imensamente. Por isso que é uma jornada tão linda, tão maravilhosa e tem que ser empolgante. Eu me empolgo, porque todo dia eu aprendo e todo dia eu sei que amanhã eu vou aprender mais e vou cada vez mais me transformando à imagem do seu Filho. Isso é maravilhoso. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.